Fala, time! Pra quem não me conhece, eu sou o Marco do canal Boleiros Chips. E nesse vídeo eu vou trazer pra vocês os melhores jogos e palpites de futebol da sexta-feira, dia 15 de agosto. Agora, sem mais enrolação, vocês já sabem. Solta! Vinheta! Time, sextou na área. A sexta-feira já é um dia que a grande maioria ama, pelo menos eu. E eu vou falar, essa sexta tá ainda melhor. Temos o retorno da Premier League, tem campeonato espanhol La Liga, campeonato francês Ligue 1, os grandes campeonatos estão retornando, graças a Deus. E claro que eu separei o melhor pra vocês. Então, se puder, deixa aquele like, faz um comentário, compartilha o vídeo com um amigo pra fortalecer o nosso trabalho. Se você chegou aqui pela primeira vez ou caiu de paraquedas, se gostar do canal e do conteúdo, depois se inscreve. Lembrando, 200 ou mais comentários, vídeo de amanhã, além das análises, eu também trago um melhor palpite e um palpitão pra vocês. Tá combinado? Let's bora! E vamos lá, começando às 8h35 da matina lá na China, jogo do Xangai Port contra o Henan. Time é o seguinte, Xangai Port, vice-líder, vai jogar contra um time que vem na 12ª colocação. Puxando o race, o Xangai Port em casa, empatou duas, ganhou duas, perdeu uma, mercado de gols muito forte. O Henan, como visitante, 3 derrotas, 1 empate, apenas uma vitória, mercado de gols também muito forte. Então aqui é o seguinte, primeiro gols, uma partida para pelo menos 2 gols, ambas marcam e gol no primeiro tempo. Pensando em resultado, vitória do Xangai Port e também dá para pensar aqui Xangai Port para vencer um dos tempos, uma das partes. É isso. E vamos lá, 9 da matina, ainda na China, jogo do Yunnan contra o Han Three Towns. Time, aqui também um jogo para gols, tá? O time da casa extremamente over, o Han Three Towns jogando fora também extremamente over gols. Pelo menos 2 gols na partida, um possível ambas marcam e primeiro tempo em alta intensidade, 1 gol já no primeiro tempo. 13 horas na Alemanha, um jogo de Copa. Time, vamos lá. Jogos de Copa são traiçoeiros pra caramba. Por quê? As equipes maiores, muitas vezes, podem entrar com o time misto, time reserva, e não jogam naquela pegada. Então, bastante cuidado aqui, tá legal? Grosaspeck contra o Leverkusen. Pré-live, obviamente que o Leverkusen é extremamente favorito. Então, ao vivo, o Leverkusen amassando na pressão, gol no primeiro tempo e vitória do Leverkusen já no primeiro tempo. Mas ao vivo, tá, galera? Porque de repente, você tá assistindo a partida e ao vivo o Leverkusen tá cansado, não quer fazer nada, obviamente que complica a análise. Tá fechado? Jogos de Copa de novo, tem muita zebra. E vamos lá, 13 horas na Dinamarca, jogo do Nordland contra o Copenhague. Tabela de classificação. O Copenhague é o líder da competição e vai jogar contra o vice-lanterna. Aí você pode pensar, pô, vou buscar alguma coisa a favor do Copenhague. Só que, quando a gente puxa a race, o Nordland em casa tem uma campanha interessante e no histórico dos 5 últimos jogos, o Nordland ganhou 1, 2, 3, tivemos um empate e somente uma vitória para o Copenhague. Por esse motivo, pré-live, para essa partida, eu prefiro aqui um cenário para gols, tá? Pelo menos 2 gols no jogo e um possível ambas marcam. 14 horas na Noruega, jogo do Strømsgodset contra o Bodø Glimt. Bodø Glimt, vice-líder com um jogo a menos, vai jogar aqui contra o vice-lanterna. Vamos dar uma olhadinha nas races. O Strømsgodset em casa, dos 5 últimos jogos, são 4 derrotas, apenas uma vitória, mercado de gols eu gosto. E o Bodø Glimt como visitante, 4 vitórias e um empate. Isso aqui é retrospecto de time mandante, tá legal? Mercado de gols aqui também muito forte. Time, sem inventar. Vitória Bodø Glimt, jogo para mais de 1,5 gols. Fechou? E vamos lá, 14 horas, chegando no Egito. Jogo do Al-Ahly contra o Farco. Time, no Egito, o Al-Ahly é uma equipe que geralmente briga por títulos e levanta lá as taças, tá beleza? Só que aqui é apenas a segunda rodada. O que dá pra gente imaginar? Ao vivo, o Al-Ahly melhor na partida, amassando a equipe visitante, vitória do Al-Ahly.
tá beleza? E vamos lá, 14 horas, olha quem está de volta, Campeonato Espanhol, La Liga, jogo entre Girona e Rayo Vallecano. Time, tô muito feliz que La Liga está de volta, mas aqui é primeira rodada. Se eu já me posicionar com relação a resultado, na primeira rodada, sendo que os times estão retornando de pré-temporada, é um pouco complicado, é um quarto escuro. Vamos pisando em ovos. O que eu vou fazer aqui para tentar ajudar de alguma maneira? Vou trazer probabilidades e vou falar um pouquinho de jogadores, tá beleza? E vamos lá, probabilidades aqui para Girona e Rayo Vallecano. Falando primeiro de gols. Jogo para 2 gols, 70%. Jogo para menos de 4 gols, 75%. Escanteios. Girona, 5.4 de média. Rayo Vallecano, 4.4. Cartões. Girona, 1.6. Rayo Vallecano, 2.8. Jogadores. Time, vamos lá. Falar primeiro aqui de finalização, chute a gol pelo lado do Girona, tá beleza? Tsigankov, eu acho que é assim que pronuncia, mas para finalização e chute a gol é um bom jogador. E também o Asprilla. Pelo lado do Rayo Vallecano, Jorge de Frutos, Álvaro Garcia e para quem gosta de zagueiro artilheiro, Florian Lejeune, tá beleza? Vamos falar de desarmes também. E vamos lá, para desarmes, pelo lado do Girona, o Herrera, volante da equipe. E para desarmes, pelo lado do Rayo Vallecano, o Latera Ratiu. Fechou? E vamos lá, 15 horas na Dinamarca, jogo do Fredericia contra o Sander Sky. Mais um jogo aqui pré-live que pode ser bom para gols. Fredericia em casa, dos 5 últimos jogos, todas as partidas, pelo menos 2 gols. Sander Sky jogando fora, dos 5 últimos jogos, em 4, eu tenho pelo menos 2 gols. Histórico do confronto, 2-0, 1-0 que sai da tendência, 2-1, 3-1, 3-2. Time pré-live, jogo para 2 gols e um possível ambas marcam. Fechou? E vamos lá, 15 horas na Holanda, Países Baixos, segunda rodada, jogo entre Telstar e PEC Zwolle. Mais uma partida aqui que pode ser bem interessante para gols. O Telstar em casa é bem over gols, o PEC Zwolle fora também é over. E o histórico, 5-0, 2-0, 3-0, aqui um 0-0 que sai da tendência e 3-2. Time, jogo aqui para pelo menos 2 gols, tá beleza? Time, ainda na nossa sexta-feira, Holandinha, segunda divisão da Holanda. Às 15 horas temos aqui 4 partidas. Qual que é o cenário desses jogos? Jogos bons para gols, tá legal? 2 gols na partida, um possível ambas marcam e primeiro tempo, jogos em alta intensidade, 1 gol já no primeiro tempo. É isso. E vamos lá, 15 horas, chegando na Sérvia, jogo entre Mladost versus Crvena Zvezda, também conhecido por Estrela Vermelha. Crvena Zvezda vem na primeira colocação, vai jogar aqui contra o 7º colocado. Quem já é mais antigo do canal sabe, o Crvena Zvezda na Sérvia é uma equipe extremamente dominante que muitas vezes atropela. Percebam que mesmo jogando fora de casa contra a equipe do Mladost, 2-0, 1-0, 4-1, 2-1, 5-1. Venceu aqui todas as partidas e geralmente pelo menos 2 gols por partida. Então pré-live, aqui não tem o que inventar. Vitória, Crvena Zvezda, jogo para pelo menos 2 gols. Ao vivo, final do primeiro tempo, esse jogo ainda 0-0, ou vai que o Crvena tá perdendo, aí a chance de sair um escanteio é bem alta, porque aí provavelmente o Crvena Zvezda vai estar na pressão. Se não sai o gol, sai o escanteio. Marcão, e se o Crvena Zvezda estiver vencendo no final do primeiro tempo? Aí não faz nada. E vamos lá, 15h30, agora chegando na Turquia. Jogo entre Galatasaray e Karagümrük. Time, Galatasaray, Fenerbahçe são as equipes dominantes que provavelmente vão brigar pelo título no Turcão da Massa, tá beleza? Então jogando em casa não tem muito o que inventar. Pensando aqui em resultado, vitória do Galatasaray. Jogos do Galatasaray, geralmente, partidas para pelo menos 2 gols. E o Galatasaray, como é uma equipe que joga muito para frente, se não sai o gol, saem os escanteios. Então é uma equipe que geralmente faz escanteio de 0 a 10 minutos do primeiro tempo. E se chegar no final do primeiro tempo, esse jogo ainda tá 0-0, a chance de sair um escanteio no final do primeiro tempo é bem alta. Deixa eu aproveitar e trazer para vocês aqui um jogador que pode ser interessante para finalização e chute a gol. Sané. Sané está no Galatasaray, saiu do Bayern e veio reforçar aqui a equipe turca, tá bom? Finalização, chute a gol ou mesmo gol, Sané. Fechou? Time, às 15h45, lá na Escócia, jogo entre Celtic e Falkirk.
que acontece aqui? É um jogo de Copa. Jogos de Copa de novo. São jogos mais traiçoeiros. Batendo o olho, obviamente que o Celtic é favoritaço para ganhar e se classificar. Mas, como é um jogo de Copa, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado. Então, ao vivo, o Celtic amassando, pressionando a equipe visitante, a gente busca a vitória do Celtic, busca gol no primeiro tempo e até a vitória do Celtic já no primeiro tempo, desde que esteja na pressão. Se estiver na pressão e o gol não sair até o final do primeiro tempo, escanteio geralmente também acaba acontecendo, tá bom? E vamos lá, 15h45, quem está de volta? Campeonato francês, Ligue 1 na área, jogo entre Rennes e Olympique de Marseille. De novo, primeira rodada, um pouco mais de cautela, as equipes estão retornando de pré-temporada, tá beleza? Trouxe aqui para vocês tabela de probabilidades. Vamos lá, jogo para 2 gols, 85%, probabilidade alta para pelo menos 2 gols na partida. Jogo para menos de 4 gols, 75%. Pré-live, jogo para pelo menos 2 gols aqui. Escanteios, vamos lá. Rennes, 4.9, Olympique de Marseille, 7.4. Mesmo jogando como visitante, a média do Olympique é uma média bem interessante. Percebam que, final do primeiro tempo, jogo em alta intensidade e a partida ainda 0-0, a chance de sair um escanteio aqui é bem alta para as duas equipes, tá beleza? Cartões. Rennes, 1.9, Olympique, 1.2. São médias baixas. Juizão, 4.5. Fechou? Time, 16 horas, como eu tava com saudade de falar isso. Premier League, jogo entre Liverpool e Bournemouth. Temos aqui o atual campeão da Premier League jogando em casa contra o Bournemouth. Obviamente que batendo o olho, a gente já vai dar um favoritismo pro Liverpool. Mas temos que tomar um pouquinho de cuidado. É primeira rodada e deixa eu mostrar uma coisa pra vocês. O Liverpool tá cheio de jogador novo aqui no elenco. Kerkez, Frimpong, quem mais? Wirtz e no comando de ataque, Ekitike. Então o Liverpool com bastante alteração aí no elenco. Um pouquinho de calma, tá bom, galera? Mesmo assim, é o atual campeão jogando em casa. Pensando em resultado, vitória do Liverpool. Probabilidades aí na tela. E vamos lá, probabilidade na tela aqui para Liverpool e Bournemouth. Jogo para 2 gols, 85%. Gol no primeiro tempo, 85%. Primeiro tempo em alta intensidade, gol já no primeiro tempo. Escanteios, vamos lá. Liverpool, 7.1, baita média de escanteios em casa. Bournemouth, 5 jogando fora. Cartões, Liverpool, 1.3, Bournemouth, 2.3, Juizão, 4.1. Time, se a gente pegar aqui a média das duas equipes no primeiro tempo, são médias baixas, tá? 0.4 Liverpool, 0.8 Bournemouth. Talvez um primeiro tempo com menos de 2 cartões, tá beleza? E vamos lá. Como o Liverpool joga em casa, eu acredito que faça mais pressão e tenha mais posse de bola. Talvez aqui um primeiro tempo com mais de 4,5, mais de 5,5 finalizações a favor do Liverpool e pelo menos um escanteio Liverpool no primeiro tempo, tá beleza? Time aí, vamos lá, antes de fechar essa análise entre Liverpool e Bournemouth, jogadores aqui para finalização e chute a gol. Pelo lado do Liverpool, Salah, não é novidade para ninguém, e o Gakpo. Pelo lado do Bournemouth, Evanilson e também o Semenyo. Para desarmes, pelo lado do Bournemouth, Adams, e pelo lado do Liverpool, para desarmes, McAllister. Fechou? E vamos lá, voltando para a Espanha, La Liga, 16h30, jogo do Villarreal contra o Real Oviedo. Time é o seguinte, Villarreal, equipe de primeira divisão. Real Oviedo, temporada passada, jogou segunda divisão e subiu para a primeira divisão. O jogo é na casa do Villarreal. Mesmo sendo primeira rodada, um leve favoritismo aqui pro Vila, tá beleza? Villarreal para vencer um dos tempos, uma das partes. Probabilidades aí na tela. E vamos lá, probabilidades aqui para Villarreal e Real Oviedo. Jogo para 2 gols, 65%. Jogo para menos de 4 gols, 75%. Escanteios, Villarreal, 5.6 de média. Real Oviedo, 3.1. O Villarreal praticamente aí com o dobro de escanteios se comparado à equipe visitante. Então dá pra gente pensar num primeiro tempo com mais escanteios a favor do Villarreal, Reis e 3 cantos,
Vila Real, tá beleza? Cartões, Vila Real 1.8, Real Oviedo 2.5, mais de um cartão aí na partida. E vamos lá para fechar Campeonato Brasileiro Série B. O Amazonas recebendo o América Mineiro. Resultado, tô fora, até porque Série B é um campeonato extremamente traiçoeiro. Bora aqui para as probabilidades. Jogo para 2 gols, 75%. Jogo para menos de 4 gols, 85%. Pré-live, jogo aqui para menos de 4 gols, como é a tendência do Campeonato Brasileiro da Série B. Escanteios, Amazonas 5 de média, América Mineiro 5.4. Final do primeiro tempo, final do segundo tempo, partida empatada, jogo em alta intensidade, um canto aqui pode ser interessante. Cartões, Amazonas 2.5, América Mineiro 3.1, Juizão 5.3. Pelo menos um cartão para cada lado. Vamos lá, como é que ficou o meu melhor palpite pro dia de hoje lá na Premier League, jogo entre Liverpool e Bournemouth. Vitória do Liverpool, primeiro tempo, mais de um escanteio pro Liverpool, primeiro tempo, mais de 4,5 finalizações, Liverpool. É isso. Ontem tivemos mais de 200 comentários, aí vocês já sabem, solta o palpitão do Marcão, bora! Vamos lá, como é que ficou o nosso palpitão para esse sextou? Na China, jogo do Hunan contra o Hunter Towns, jogo para mais de 2 gols e meio ou ambas marcam, tá beleza? Nordland e Copenhague, partida para pelo menos 2 gols. Fredericia e Sandrisky, jogo para pelo menos 2 gols. Mladost versus Estrela Vermelha, Crevena Zvezda, vitória do Crevena Zvezda. Galatasaray versus Karanguruk, vitória do Galatasaray. Voltando para a China, jogo do Xangai contra o Henan, dupla hipótese. Xangai, partida para pelo menos 2 gols. Xangai Port, tá, galera? E para fechar, Strongotset versus Bodoglin, dupla hipótese. Bodoglin, jogo para mais de 1 gol e meio. É isso. Vídeo tá acabando. Não esquece do like e do comentário. Para amanhã, vídeo do sabadão, rodada cheia, a gente trazer tudo de melhor para vocês, tá beleza? Time, te vejo por aqui amanhã. Valeu, fui!